Olá, sejam bem-vindas em mais um episódio do meu programa Trilhas. Aqui eu vou te ajudar sempre a relacionar com seu filho adolescente de uma forma melhor, fazendo com que essa relação ela fique mais conectada, leve e respeitosa. Sou Juliana Flávia, sou educadora parental com ênfase em adolescência. E o episódio de hoje é Cuidando de mim para cuidar do meu filho. Interessante a gente pensar nisso, né, gente? Quem é aí que pensa ou pratica isso? Eu vou cuidar de mim para cuidar do meu filho. Quase hora nenhuma, vamos falar assim, eu vejo uma mãe pensando ou falando sobre isso. E eu sei que lá no fundo de todas nós sentimos, né, como mães, como mulheres, profissionais, esposa, amiga, filha, que precisamos, né, ter esse olhar para a gente. E eu quero começar aqui contando um pouquinho da minha história para vocês entenderem como que foi para mim essa relação com o autocuidado, né? Eu sempre fui uma pessoa inquieta, né? Inquieta que eu falo assim, de buscar muita coisa, de buscar muito conhecimento, né? Me achando toda muito sábia, muito poderosa, porque eu sabia de muita coisa, eu conhecia muita coisa. E aí chegou a maternidade e eu me deparei com as minhas vulnerabilidades, com as minhas fraquezas, né? Aquela minha vontade imensa de controlar tudo. E aí eu me vi aquela mãe paciente, intolerante, que ela queria ser diferente, mas não dava conta. E aquilo foi frustrando, foi caindo para mim assim como algo pesado, né? Foi nascendo a culpa, fui cobrando de mim. E eu não queria ser assim, eu queria ser uma mãe leve, extrovertida, né? E aí, gente, eu falei assim, meu Deus, como é que eu faço, né? Até que um dia eu fui parar na cama, com não lembro quanto tempo, mas com um diagnóstico de fadiga crônica. E eu falei, peraí, aí nesse dia eu falei, não, eu tenho que revisitar um pouco a minha vida, né? Não dá para continuar assim, porque quando eu fui parar na cama com essa fadiga crônica, eu entendi que eu não estava prejudicando só a mim. A pessoa que eu mais amava naquele mundo, que era meu filho, estava extremamente respingado por mim, de forma ruim. Ele estava também uma criança nervosa, ansiosa, agitada, desconectada de si. E aí eu pensei, ó, então tem algum problema aí, né? Tudo aquilo que eu queria ser como mãe eu não estava conseguindo, estava indo parar numa cama com fadiga crônica, com dor no corpo generalizada. E todos esses conhecimentos que eu estou buscando, para onde estão indo, eu não sei. E aí, nesse momento, eu falei, não, eu preciso cuidar de mim. E o interessante é que quando eu fiz esse movimento de que eu precisava cuidar de mim, a primeira coisa que me veio à mente foi, uai, então eu preciso que alguém cuide de mim. Esse foi o movimento. Aí eu comecei a exigir que o outro cuidasse de mim. Então, eu comecei a exigir do meu marido, eu comecei a exigir da minha mãe, eu comecei a exigir, mesmo que seja um exigir interno. Nem sempre eu verbalizava para o outro: olha, eu preciso ser cuidado, alguém olha para mim. Eu não verbalizava. E aí a raiva crescia mais ainda, porque eu não verbalizava, o outro não fazia, e eu ficava aqui esperando que alguém cuidasse de mim. E aí vinha mais frustração, vinha mais melancolia, mais ansiedade, mais tristeza e nada saía do lugar. Até que eu entendi que quem teria que fazer esse movimento era eu. A minha fase de receber do outro é quando eu era criança e adolescente.
Agora não tinha como mais eu receber do outro esses cuidados, eu já era uma adulta, uma mãe. Eu já tinha que ter uma autorresponsabilidade sobre a minha pessoa. E aí eu decidi, a partir daquele momento, a cuidar de mim. Só, gente, que tem um detalhe. Esse autocuidado veio de um lugar muito estreito nosso, muito pequeno, porque eu reduzia o autocuidado e ainda nesse momento a um olhar para o externo, um olhar muito grande para o físico, principalmente. Físico que eu falo não é a beleza física, é um olhar de cuidar do físico. Não que isso não seja importante, não que isso não seja necessário, mas é um olhar restrito para o autocuidado. Então, eu achei que eu tinha que fazer academia, eu achei que eu tinha que viajar, eu achei que eu tinha que ficar um pouco longe do meu filho, né? Ai, longe do meu filho, eu vou assistir uma série, vou ler meu livro, vou tomar um banho tranquilo. Então, eu estou me cuidando, praticando o autocuidado. Só que aí eu me vi fazendo esse movimento e me vi do mesmo jeito, cansada, esgotada com meu filho, impaciente, com descontrole emocional. E eu falava, não, então peraí, gente, tem alguma coisa estranha aí. Eu estou cuidando de mim, eu estou praticando o autocuidado, e aí o que que acontece? Não estou vendo resultado? Onde que mora o erro aí? E aí eu fui aprofundar nesse conceito do autocuidado. Esse é meu cachorro, viu, gente? Vocês não reparem que entrar aqui na sala. Audre Lorde é uma escritora ativista dos direitos civis, né? Dos direitos da mulher. Ela falou que autocuidado não era uma autossatisfação, era é uma autopreservação. Olha que interessante. Então, a gente se autocuidar passa pela própria preservação de si. E tem, inclusive, muitas mulheres confundem autocuidado com o bem-estar direto. Eu estou bem o tempo todo. Não tem nada a ver com isso. E aí eu fui começar a entender profundamente o que era esse olhar de autocuidado, esse olhar para si. Era um olhar muito mais profundo. É um olhar que vai além de fazer uma atividade física, de ir ao salão de beleza, de encontrar com uma amiga para o café. É também isso, mas isso é só um pedacinho do todo. E esse, por que que a gente se apega muito a esse? Porque esse, gente, é o mais fácil de fazer, da prática do autocuidado. Você deixar um tempo longe dos filhos, encontrar um tempo longe dos filhos, você achar um horário para academia, para fazer uma caminhada, para fazer uma escova no cabelo, uma unha, esse é o mais fácil. Então, a gente continua nessa forma limitada de achar que o autocuidado é isso porque é mais fácil de cumprir. Porque o autocuidado, gente, verdadeiro, é um olhar de muita, presta atenção, bondade para si. É um olhar de compaixão, é um olhar de merecimento, é um olhar de alto valor, é um olhar de acolher, de se perdoar, de se aceitar, aceitar seus erros. É um olhar de vibrar com seus acertos. É saber estabelecer limites para com o outro. É saber dizer não.
Autocuidado, gente, é um olhar na qual você consegue enxergar qual necessidade real ali naquele momento. Aquele sentir é você identificar o seu sentir, identificar um pensamento, identificar algo no seu físico, no seu corpo e entender o que está te contando sobre você aquilo. Qual necessidade não está sendo atendida? É uma necessidade de um colo, de um abraço, de um silêncio? É uma necessidade de se sentir amada, importante, pertencente? O que tem ali por trás do que está passando por você naquele momento? É olhar para o que o corpo está gritando às vezes. Como eu fui cair na cama com uma fadiga crônica, de dor no corpo generalizada. Meu corpo já dava sinal, mas eu não tinha esse olhar para mim, de piedade, de compaixão, de gentileza, de generosidade. Vocês conseguem entender como isso é profundo e como isso é difícil? Por isso que a gente acaba ficando nesse olhar superficial do autocuidado. O autocuidado precisa de uma autoobservação. E a autoobservação é uma prática constante para você ter desenvolvimento, a, a, a sutileza, o feeling do que você precisa. E se a gente não consegue praticar isso de uma forma amorosa com a gente e imprescindível, de preservação, como a escritora traz, a gente, repito, vai ficar nessa coisa limitada do autocuidado como sendo algo para atender o físico. E não vai adiantar nada. Precisamos ampliar esse olhar. E é tão fácil, né, gente? A gente não olhar para isso, porque isso é difícil, isso dói no primeiro momento, porque mostra para a gente o tão desconectado da gente nós estamos. Mostra para a gente o tão desamparados nós estamos. Mostra uma falta de amor próprio muito grande. Então é difícil olhar para isso. Deixa para lá. E assim vamos tocando a vida. Deixa a vida me levar, né? Então, primeiro movimento para cuidar de mim, para eu conseguir cuidar dos meus filhos verdadeiramente, é essa conexão com a gente, que se faz por esse olhar profundo, né, da autoobservação, para chegar no autocuidado. E aí, gente, pode estar perguntando assim, Ju, mas será que é importante mesmo, sim, essa prática desse autocuidado que você está trazendo, já que você está falando que não é fácil, é tão difícil? Sim, gente, é muito importante. É muito importante, porque nós estamos aqui numa luta imensa de conseguir criar vínculo e conexões profundas com os nossos filhos. E se a gente não consegue cuidar da gente, ser amorosa com a gente, estar conectada com a gente, como que vamos conseguir fazer isso com os nossos filhos? É quase que irracional e ilógico a gente pensar que vai conseguir.
Então, por que que você tem que priorizar esse verdadeiro autocuidado? Porque você é mãe, você quer muito vincular profundamente com o filho. E essa ponte até o filho se dá quando ela existe da gente para o nosso próprio coração. Quando essa ponte ela é construída com a gente mesma, a gente consegue progredi-la ou ir em direção ao filho. E você pode começar fazendo isso valorizando seus pequenos esforços, como estar vendo essa aula hoje, esse programa, esse episódio. Pensa nisso. São pequenos esforços. A gente não vai conseguir isso de hoje para amanhã. A gente não vai conseguir, porque isso demanda realmente um processo de autoconhecimento. E autoconhecimento é uma coisa que vai a cada dia um degrau, cada dia um passo. Mas valorize os pequenos esforços que você está fazendo hoje. Não se negligencie, sabe? Talvez esta seja o verbo melhor que a gente pode colocar aqui. Não negligencie você. Não negligencie o que você está sentindo. Não negligencie o que seu corpo está te contando. O que seus pensamentos estão te falando. Não é para você ficar ali analisando, racionalmente, não. É você simplesmente olhar. Pô, tem uma dor de cabeça aqui que não passa. Estou sempre com ela. Tomo paliativos, ela melhora e volta. O que o corpo está te contando? Nossa, tô com uma coisa apertada aqui. Se sentir. Nossa, o que será? O que eu posso fazer para poder melhorar isso aqui? Ai, precisava de um abraço, meu marido. Marido, me dá um abraço. Tô precisando de um abraço apertado. Tá vendo? Que passa por um processo de olhar para si e de vulnerabilizar, inclusive de falar às vezes. Ju, mas você falou no início da live que a gente cuida da gente, uai, mas quando você pede, você está cuidando de você. Porque o outro não vai adivinhar. O problema é que a gente quer que o outro adivinhe e faça, ele não vai fazer. Mas você identificou o que você está precisando, então você está cuidando de você. E o que você precisa depende do outro, então você vai pedir. Pensa nisso. E pensa que você não pode dar algo para o outro que você não tenha. Você não pode dar para o seu filho amor se você não está se amando. Você não pode ser gentil com seu filho, respeitoso, se você não está sendo gentil com você, respeitosa com você. Isso é um processo que você vai conquistando, mas precisamos dar o primeiro passo. Precisamos muito. E aí eu quero dar 5 dicas para vocês aí, começar então a dar esses passos, ok? Primeiro, sair do piloto automático, pelo menos tentar. Sair é meio difícil, mas tenta sair. O piloto automático é aquilo que a gente faz inconscientemente, a gente olhar para fora, né? É aquele ato de dirigir é piloto automático. Aquele ato de dirigir a gente não pensa, passar mudança, a gente não pensa em debré frear, fazer isso aqui para dar certo. Não, é automático. E a gente levanta no piloto automático, a gente almoça no piloto automático, a gente vai ao encontro dos nossos filhos com o piloto automático. A gente precisa respirar. Vou levantar? Dá uma respirada de 30 segundos, isso não vai te matar, não. Vou abraçar meu filho, eu não vou abraçar pensando no café que vai fazer, na roupa para lavar, na cozinha para arrumar. Não, eu vou abraçar ele aqui, esses 30 segundos. Eu estou aqui abraçando meu filho agora. Isso, gente, é assumir a nossa responsabilidade.
sobre nós mesmos. O piloto automático é a gente entregar a responsabilidade da nossa vida, da nossa pessoa, para o acaso. Pensa nisso. Seja responsável por você mesmo. Seja responsável pelo que é essencial para você. Seja você responsável pela relação que você quer ter com seu filho. E essa relação passa por você olhar para você e sair desse automatismo que cansa, esgota, estressa. O automatismo te leva, gente, a valorizar, a priorizar coisas que não têm importância ou que não é essencial para aquilo que você quer na vida. E é nas pequenas coisas. Eu caí num golpe da internet aí estava lutando para o cartão me ressarcir. Cansei. Falei, isso não é essencial nesse mundo. Tá desrespeitoso comigo. É um valor baixo, né? A gente tem que analisar. Um valor baixo, ficar estressando com isso. Entreguei e falei, olha, que essa pessoa que me deu o golpe faça bom proveito desse dinheiro. E eu respirei. Mas a gente fica naquela coisa, naquela luta de poder, aquele movimento, aquele vulcão aqui, né? Aquele turbilhão interno de emoção, de tudo aí que eu nem sei falar. E aí a gente está nesse turbilhão, a gente inventa mil desculpas. Ai, porque eu tenho 2 filhos. Ai, porque eu trabalho 20 horas por dia. Ai, porque você também não sei o que lá. Ah, porque eu moro numa cidade grande. Ah, porque um filho é de um jeito, o outro é disso. Ah, porque meu filho está me desafiando. Ah, porque meu filho é maconheiro. Ah, porque meu marido é alcoólatra. Gente, não dá para ficar inventando desculpas. Autorresponsabilidade. Olhar para si. E é o que eu expliquei. Esse sair do piloto automático, ele está no nosso dia a dia. É aquele olhar para você enquanto você bebe uma água, enquanto você está alimentando, enquanto você está trabalhando, enquanto você está com seu filho brincando. É um olhar para si, é um olhar de autocuidado. Se perdoe, se permita, né? A gente pega o chicote, a gente fica nos tá chicoteando o tempo todo, tá. Se perdoe um pouco, se permita errar, se permita ser vulnerável, se permita ser fraca. Tem uma abordagem, não sei se todos conhecem aqui, né? É o Ho Oponopono, é um mantra que a gente fala, eu gosto muito dele, nesse processo de me perdoar. Eu falo assim, muitas vezes assim, ó, eles são 4 frases, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Então eu falo, sinto muito pelos meus erros, né? Sinto muito pelo que está acontecendo. Eu falo comigo mesmo, Juliana, sinto muito por você ter errado. Me perdoe, Juliana, por não ter cuidado de você com mais amor. Eu te amo pelo que você é, pelo que você faz. Sou grata pelas oportunidades que você está me dando de crescimento. Eu falo, eu para comigo mesma. Cada um encontra sua forma de se perdoar, seja acendendo uma vela, seja indo num templo. Existem várias formas. Qual é a sua? Escolha a sua, mas se perdoa e se permita a ser humano, a ser humano. A dica 3 é planejar seu tempo com sabedoria, sabe? E isso vai ao encontro daquele saber o que é essencial para você, né? Organize um pouco o seu tempo. Será que não dá para acordar meia hora mais cedo? Será que não dá para dormir mais cedo para você descansar o seu corpo? Será que não dá para ter uma alimentação mais saudável, fazer uma atividade física? Né? Igual eu te falei, isso não quer dizer que isso não entra no autocuidado. Mas não é só isso.
Priorize um pouco, né? Planeje um pouco as coisas do seu dia, do seu tempo. Será que não dá para reduzir a quantidade de almoço, o número de panelas? Será que não dá para fazer uma coisa mais simples? Será que não dá para distribuir as colaborações e falar sobre você, sobre o que você está sentindo com as pessoas da sua casa? Olha, eu estou me sentindo, não é assim, olha, por que você não me ajuda? É que eu estou sobrecarregada. Não, eu estou sobrecarregada, eu estou me sentindo cansada. Eu gostaria que você me ajudasse. No que você pode me ajudar? Isso tudo faz parte da organização do tempo. Descubra alguma coisa que te faz bem realmente. Essa é a dica número 4. O que te faz bem? Encontre uma coisa. Não é um hobby, não precisa ser nada caro, não precisa ser nada nem que gaste dinheiro. Se permita, então, converse com as pessoas de sua casa. Mas encontre algo que te dá um bem-estar. Por exemplo, eu sei que me dá muito bem-estar ficar um tempo sozinha. Gente, eu gosto um pouco de ficar sozinha. Lógico que eu gosto de ficar sozinha, que eu sei que vai ter gente chegando depois. Mas eu sinto quando eu não me dou de presente esses momentos, passo dias, às vezes, sem me dar um momento sozinha mesmo, sim. Sem televisão, sem mídia social, sozinha. Eu olho o céu, coisa de 10 minutos. Eu, às vezes, brinco com os meus cachorros, só eu e eles. Às vezes eu deito na cama e fico lá só respirando. Quando eu não tenho isso, eu entro no piloto automático, eu entro no estresse, na canseira. Então, descubra alguma coisa que te alimenta a alma, mesmo que seja 10 minutos. E a dica 5, gente, é procurar ajuda, sabe? A gente está vivendo um mundo de muito egocentrismo. Aquela coisa que eu falei, que a gente não pode mostrar que a gente é humano, que a gente é fraco, que a gente precisa do outro. Então, procure ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda. Falando de você, peça ajuda a uma vizinha para cuidar de um filho para você, se você acha que você precisa. Peça ajuda ao seu companheiro, companheira de vida, seu parceiro de vida. Peça ajuda, gente. Às vezes para uma terapia, para uma amiga. Quando a gente começa esse processo de autoobservação, a gente vai percebendo que às vezes a gente precisa do outro, né? É aquilo que eu expliquei. A gente cuidar da gente, às vezes passa por querer que o outro nos ajude, mas a gente às vezes não tem coragem de se vulnerabilizar para o outro. Peça ajuda, fale com o outro. Você pode me escutar? Isso é cuidar além do físico. Isso é cuidar do seu emocional, do seu mental, do seu psicológico. Porque quando você chega a pedir a alguém alguma coisa, você passou por esse processo de olhar as suas necessidades, de olhar o que tem atrás do que você está sentindo e identificar o que você precisa. E isso é tão completo, isso é tão abrangente, isso nos empodera. Não gosto muito dessa palavra, mas eu vou trazê-la aqui. Tanto que os maiores beneficiados são os nossos filhos. Porque a energia é igual uma pedrinha quando cai num lago, né, e dá aquelas ondas. Essas ondas vão chegando a todos que nos cercam. E aí a gente fica leve, é fácil as coisas. A mente fica mais clara. A gente tem mais possibilidade de escolhas assertivas.
A gente tem mais possibilidade de sermos mais afetivas com o outro, inclusive, porque estamos nesse processo com a gente. Então, para finalizar aqui, gente, a minha mensagem hoje é essa. Vamos ampliar o nosso olhar em relação ao autocuidado. Vamos esforçar um pouco, por mais doído que seja, de sair só dessa coisa do atender ao físico. Vamos voltar mais esse olhar para o seu psicológico, para o seu emocional, para o seu mental. E vamos ver como que isso vai fluir para os que nos cercam, principalmente nas nossas relações com os filhos. Cuide de você para você conseguir cuidar do seu filho. Obrigada. Fiquem em paz, fiquem tranquilos. Um beijo no coração e a gente se encontra no próximo episódio do programa Trilhas. Beijo!